Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. A última vez que eu preguei um sermão em Gênesis, estava vendo as minhas anotações, foi em 2010. Gênesis, capítulo 3. Eu já citei na abertura do culto o texto, talvez o mais conhecido versículo deste trecho, que é o versículo 15, versículo da promessa, a primeira promessa do Redentor. Essa primeira promessa do Redentor, também chamada aí de proto-evangelho, o evangelho que estava, o primeiro anúncio do evangelho, a boa nova da salvação. Versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste momento, no momento que o homem estava sentindo a grande angústia da queda. Se você não conhece a história bíblica, capítulo 3 de Gênesis, talvez seja o momento mais sombrio da humanidade. Mais que qualquer outro momento, mais que qualquer guerra do século XX, mais do que as bombas atômicas que foram lançadas no Japão, mais tenebroso foi este momento que o Holocausto ocorrido na região da Europa, mais do que as guerras do tráfico. O momento mais sombrio da humanidade foi quando o homem abandonou Deus. Foi ali, irmãos, que tudo que nós sofremos hoje começou. Eu estava brincando na entrada, antes de chegar o pessoal para orar, estava eu e o Eber. Eu olhei para a Bíblia e falei assim: Adão, por que foi que você fez isso? Quando nós não nos entendemos uns com os outros, quando é difícil o relacionamento com os nossos filhos, quando o sustento da nossa casa é uma luta, quando há injustiça, quando um bandido, para assaltar uma bolsa de uma senhora de idade, derruba no chão e machuca, quando uma palavra consegue destruir um casamento, quando a humanidade revela o seu lado mais cruel, quando, por exemplo, numa guerra contra civis, um exército lança bombas de gás, armas químicas, quando o governo que deveria cuidar do seu povo, rouba o seu povo, e quando um povo deveria ser um povo honesto e trabalhador, se torna um povo corrupto, que não quer pagar impostos para sustentar a nação. E quando os jovens se desviam da verdade, amando o mundo, agindo e fazendo as coisas do jeito que o mundo faz, nós temos que nos lembrar daquele dia tenebroso, quando o homem abandonou o seu primeiro estado de criação. Irmãos, não tivesse Adão pecado, nós não teríamos dificuldade alguma para ter uma vida com Deus. Nós não seríamos tão egoístas e egocêntricos nessa relação com Deus. Nós não pensaríamos somente em nós. Nós não buscaríamos somente o nosso prazer, mas nos deleitaríamos em Deus com alegria. Faríamos as coisas de Deus com um prazer
que nem se pode descrever, porque nós nem imaginamos como é alguém que realmente vive para Deus. Nós não teríamos dificuldade alguma se Deus nos mandasse ir para o outro lado do mundo e deixar tudo, porque nós saberíamos que Deus é o nosso tudo. Aquele dia tenebroso, porque aquele dia roubou de nós toda a esperança e felicidade que seriam naturais, sem contar nas nossas orações a Deus. Como seriam nossas orações sem o pecado? Seríamos capazes de falar com Deus de uma forma tão transparente, sem esconder nada, com uma consciência tão clara de Deus e da sua bondade, que certamente não seríamos como somos hoje, pessoas que só pedem, que só pensam em si, nas orações, que quando agradecem são tão econômicos, que parecem não conseguir ver o quanto Deus é bom todo dia, o dia todo. Que faríamos nós para promover a obra do Senhor neste mundo? Faríamos tudo. Pois é, irmãos, é comparando que a gente vê como foi tenebroso aquele dia. Mas aquele dia tenebroso tinha um raio de luz. Naquele dia tenebroso, Deus olhou para o coração do homem e viu o coração do homem em trevas. E Ele acendeu uma pequena luz. E digo pequena, porque estava só começando. Uma luz que viria a brilhar cada vez mais, a ponto de um dia essa luz dizer para nós assim: eu sou a luz do mundo. Jesus vem nesse versículo que eu li, versículo 15, promete que Ele mandará Jesus, o nosso Redentor. Nós vamos olhar para esses versículos 8 a 21 e vamos perguntar para esses versículos. Não sei como é que eu coloquei no boletim, às vezes eu escrevo no boletim de um jeito e no sermão de outro. Exatamente, está igual. Por que precisamos de um Redentor? E quero olhar para esses versículos e encontrar as razões dessa promessa. Por que foi tão urgente? Porque assim que Deus viu todas as coisas, falou: eu tenho que fazer algo, né? Desculpa usar, fica jocoso, né? Não foi bem assim. Deus não foi pego de surpresa. Mas assim, por que tão rapidamente Deus diz para o homem: eu vou mandar a salvação? E é importante a gente fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque boa parte de todos esses problemas que eu citei, na raiz desses problemas, nós temos o grande problema, é que é a pessoa não sentir necessidade do Redentor. Talvez porque não tenhamos consciência do quanto precisamos dessa salvação, é que nós não trabalhamos mais por ela. Por que nós, pais, negligenciamos tanto a salvação de nossos filhos? Por que investimos tanto para que eles façam tantas coisas nesta vida e dedicamos tão pouco tempo em orar com eles? Eu falo de mim, mas eu tenho certeza absoluta que falo de muita gente. Por que as coisas que ocupam o nosso coração têm a ver com o dinheiro, tem a ver com o sustento da família, mas tantas vezes não tem a ver com a espiritualidade, com a piedade, com a vida próxima de Deus? Porque às vezes não temos consciência de que precisamos de um Redentor.
É por isso que nós temos que perguntar para esse texto: por que nós precisamos de um Redentor? Van Groningen, falecido teólogo do pacto. Aqui na igreja nós usamos muito o livro dele, A Família da Aliança, sobre a família pactual. Ele fala sobre esse capítulo da seguinte forma: o homem abdicou do seu papel, mas Deus não. Louvado seja Deus por isso. Vamos olhar para o texto e fazer essas perguntas. Vamos começar no verso de número 8. Hoje, bem, obviamente, no verso 8, começo. Por que nós precisamos de um Redentor? Eu já disse, fomos criados à imagem de Deus. Adão tinha uma vida perfeita com Deus. Adão amava a Deus sobre todas as coisas. Era tudo perfeito, ele fazia a obra de Deus. Adão não tinha as nossas esquisitices. Adão não acontecia de acordar um dia de manhã e falar: estou tão cansado, não vou na escola dominical. Adão não acontecia de faltar no culto por qualquer coisa, não. Hoje eu não vou porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Adão não fazia isto. Adão não faria isto. Mas Adão era perfeito. Aí você vai dizer assim: Adão era perfeito, isso mesmo. É por isso que você precisa de um Redentor, viu? Comece por aí. Sabe o que aconteceu? Nós precisamos de um Redentor, porque quando o homem comeu do fruto, ele perdeu a sua afeição natural, o seu amor natural por Deus e pelas coisas de Deus. Hoje, para amar a Deus e amar as coisas de Deus, nós precisamos lutar muito. Adão não precisava. Olha só o verso de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O prazer natural na voz de Deus, que antes, pelo que o texto descreve, pelo modo como o texto descreve, parecia ser um hábito. Eu não sei de que jeito a Deus aparecia para Adão, mas Adão falou assim: é Deus que está chegando, eu estou ouvindo a sua voz. Talvez antes Adão falou assim: vamos Eva, vamos ao encontro de Deus. Ele está falando ali naquele canto do jardim. Mas naquele dia, quando ele ouviu a voz de Deus, a afeição natural pela voz de Deus era diferente, tinha sido mudada. Ele perdeu essa afeição natural pela voz de Deus. Perdemos o prazer em ouvir Deus. Tanto perdemos o prazer de ouvir Deus, que pouco lemos a sua palavra. A lemos com correria, quase sempre para achar um versículo para ajudar a gente naquele dia. Vou achar um versículo, eu já sei onde que está. Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse vai me ajudar. Ou o famoso Salmo 90. É o 90 não, é o 91, né? Porque o 90 diz: nós somos consumidos debaixo da tua ira todos os dias. Quando você abre a Bíblia no Salmo 91 para deixar lá, para abençoar a sua casa, leia o 90. Vai por mim. Está do mesmo lado, na minha Bíblia, do mesmo lado, do lado direito, 90 na coluna do meio, 91 na coluna externa. Nós perdemos a afeição natural pela voz de Deus, e sem ela, nós perdemos o amor a Deus. Note a importância desta afirmação. Quando Deus vai chegando no jardim, o homem se esconde de Deus. Muitas vezes, quando Deus fala ao nosso coração, nós nos escondemos de Deus também. O homem estava errado, ele tinha pecado. A voz de Deus devia ser a porta da salvação para ele. Ainda bem que Deus chegou. Deus, eu não aguentava mais, ainda bem que o Senhor chegou.
Foi eu não sei que hora foi que ele comeu o fruto. Eu sei que Deus veio na viração do dia, possivelmente, imaginando nosso horário hoje, nas 6 horas. Lembra? Nós estamos falando aqui de Moisés, né? Às 6 horas do dia, a viração do dia para os judeus. Eu não sei quanto tempo demorou, mas deveria ser assim: Deus, ainda bem que o Senhor chegou. O Senhor não sabe o que aconteceu aqui. Eu comi do fruto e agora eu não sei o que fazer. E Deus, eu não sei como seria, mas conhecendo Deus gracioso como é, Adão, confessa seus pecados, eu vou perdoar você. Mas o homem fugiu de Deus. A voz de Deus incomoda, irmão. É bom ouvir a voz de Deus quando Deus fala assim: vá, que o meu filho, que eu sou contigo, por onde quer que andares, não é isso? É difícil ouvir assim: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Não é difícil? Adão se escondeu de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos obedecê-lo. As ovelhas seguem o bom pastor, porque elas lhe reconhecem a voz. Uma outra coisa que aconteceu, e a gente pode ver neste versículo, nós precisamos de um redentor porque perdemos essa afeição por Deus. Primeiro, por causa nós perdemos o gosto pela voz dele, mas nós também perdemos o senso de como se usa as coisas de Deus para Deus. O homem foi criado para cuidar do jardim para a glória de Deus, não é isso? Ele podia comer das árvores, ele tinha que cuidar delas, ele tinha que cuidar dos animais. Só que quando a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele usa as árvores para se esconder. Agora ele está usando o jardim para o afastar de Deus. E nós nos tornamos mestres em usar as coisas que Deus nos dá para nos afastarmos dele. Quantas e quantas vezes nós deixamos Deus de lado para atender coisas que foi Deus quem nos deu. É como se agora o jardim fosse a nossa arma, a arma de Adão e Eva contra Deus. Um mecanismo de fuga. Não precisamos pensar muito para nos identificar com esta passagem. Quantas vezes as bênçãos de Deus são usadas de forma equivocada? O jardim serve para aproximar o homem de Deus. Trabalhar no jardim, cultivá-lo para a glória de Deus, era um jeito do homem falar: eu estou fazendo o que Deus quer. Eu estou fazendo a obra que Ele me deu para fazer. Era uma satisfação para Adão. Agora não. Agora este jardim é o esconderijo. Pense no seu trabalho. Quando o seu trabalho vira o esconderijo seu. Eu não posso, Deus, ter tempo contigo agora porque eu tenho que trabalhar. Lógico que a gente precisa trabalhar. Mas o trabalho tem que ser visto como uma ferramenta de Deus para nos aproximar. Não pode ser visto de forma egocêntrica, egocentradamente, usando aquilo como se fosse só para nós. É a obra que você pode fazer para Deus. Não se esconda no jardim. Esconderam-se da presença de Deus por entre as árvores do jardim. Aquele que não renunciar tudo quanto tem por amor de mim, não é digno de mim. Nós precisamos levar a sério isso. Precisamos levar muito a sério essa palavra de Jesus. Aquele que não renunciar tudo quanto tem por amor de mim, não é digno de mim. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Porque estamos criando uma geração altamente materialista. E Deus vai cobrar isso de nós, pais. E vocês, jovens, estão se tornando uma geração cada vez mais consumista. E Deus vai cobrar isso de vocês. Nós perdemos a confiança em Deus.
A afeição natural foi perdida porque perdemos a confiança em Deus. Veja só o verso de número 9. Deus chega para Adão e fala assim: onde estás? Chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa pergunta, onde estás, Deus não fez porque Deus não estava vendo Adão. Era para fazer Adão se tornar autoconsciente da sua condição. Adão, você está percebendo o que está acontecendo? Adão, você está vendo que você está diferente comigo? A resposta de Adão mostra que ele não confiava mais em Deus. Quando diz eu estava nu, gente, não vamos pensar apenas na nudez física, vergonha de mostrar o corpo para Deus. Estamos falando de coisas mais profundas. O homem se sentia pecador, inseguro, ele se sentia impróprio para Deus. Mas em lugar de confiar na misericórdia do seu Deus e no amor de Deus, ele prefere se esconder. Quem é que iria curar Adão, limpar Adão e dar a Adão de volta a sua condição? Só Deus poderia fazer. Mas ele preferiu um outro caminho, o caminho dele. Ele teve medo de Deus. Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas do jeito de Deus, porque temos perdido a afeição natural por Ele. Nós precisamos perceber isso. É por isso que nós precisamos de um Redentor. É por ter percebido estas coisas em Adão que Deus vai enviar Jesus. Sabe que as coisas não podem ficar deste modo ou desta forma. Adão podia ter se arrependido, mas Deus percebe o seu coração indisposto. Agora ele não quer ouvir a voz de Deus, porque ele já tem uma voz dentro dele comandando o coração dele. É por isso que nós precisamos de um Redentor, porque perdemos a inclinação natural para amar a Deus. É por isso que a Bíblia está nas nossas mãos, porque Deus sabe que nós perdemos este amor. Não à toa, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, vamos adiante. Quero selecionar uma outra resposta à pergunta. Precisamos de um Redentor porque nós nos tornamos especialistas em destruição, principalmente destruir os outros. Deus chega para Adão, verso de número 11, diz assim: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comestes? Comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor, olha, imagina o Senhor pergunta para Adão. Adão fala, faz assim, ó, foi ela. Aí Deus olha para ela e faz assim: e você? Que é isso que você fez? Que é isso que fizeste? Ele nem completou a pergunta, a mulher já saiu respondendo: a serpente, ela me enganou e eu comi. Irmãos, lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que o coração do homem é continuamente mau. Isaías diz que o nosso coração maquina o mal o tempo todo. E Jesus Cristo disse que o coração do homem é tão cheio de males. Ele descreve estes males e diz: tudo isso vem de dentro do homem, do coração.
Era esse o coração de Adão naquele momento. Altamente destrutivo. Numa briga de marido e mulher, um desentendimento no serviço com o chefe, uma desavença na igreja por algum motivo, nosso coração já logo planeja uma saída, né? A primeira coisa, nós partimos do ponto de vista de que estamos sempre certos. Então nós sempre vamos para cima dos nossos opositores para provar que estamos certos e mostrar que eles estão errados. Mas quando a gente tem certeza de que está errado, a gente tem um plano para mostrar que nós estamos certos em estarmos errados. Deixa eu explicar. É assim, eu sei que eu estou errado, mas eu vou dizer assim, eu estou errado por causa disso. Então eu estou errado, eu estou certo em estar errado, porque você fez isso. Ou porque fizeram isso. Ou por causa disso, ou daquilo. Irmãos, duas vezes nestes versos aparece a expressão eu comi. Notaram isso? A ordem que Deus havia dado para Adão e Eva, lá no capítulo de número 2, verso de número 16 e 17, é essa aqui, ó. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que eles não podiam fazer? Adão podia até ouvir Eva falando, Adão está gostoso, o que Adão tinha que fazer? Não comer. Mas Adão disse assim, ela me deu fruto e eu... Ele está dizendo assim, eu sei que eu comi, mas eu só comi porque ela me deu fruto. E Eva do mesmo jeito. Eles sabem que o pecado era ter desobedecido a Deus e comer o fruto. Os dois sabem. Eles dizem, é de fato, Deus, eu comi. Mas eu comi por isso. Adão tinha o dever de proteger Eva. Cuidar de Eva. Adão foi criado para cuidar de Eva. Mas ele abre mão de ser o protetor da mulher. Ele abre mão. Ambos tinham sido criados para cuidar do jardim. E no jardim tinha animais. Até a serpente era um animal. Apesar de ter sido usado como um veículo da tentação, você vai ver que nós estamos falando aqui de serpente mesmo, até porque quando você vê uma cobra por aí que está rastejando, não pense que é o diabo que está andando na terra ainda. Nós estamos falando de um animal, parte da criação. Eva deveria, aqui eu vou usar uma linguagem pentecostal dos tempos modernos, repreender. Sai para lá, Satanás, deixa esta cobra em paz. Adão lançou Eva para o juízo e para a destruição. E Eva fez o mesmo com a criação. Homem e mulher expuseram toda a criação. Eles rapidamente se tornaram especialistas em destruição. A harmonia deles estava destruída, a harmonia deles com a criação estava destruída, e eles estavam se destruindo. O problema não estava sendo resolvido. Curioso, como muitas vezes a gente gosta de resolver as coisas pela destruição das coisas. A gente pode construir. Mesmo quando um vaso se quebra, na mão do oleiro ele pode ser reconstruído, irmão. Mas nós preferimos destruir. É por isso que nós precisamos de um Redentor. Porque temos um grande poder destrutivo. Você já viu como às vezes seu comentário, sua ação, sua simples... Bom, rede social. Já viu coisa mais destrutiva que rede social?
Está lá a pessoa toda em paz, feliz da vida, 1000 curtidas, até que chega aquele cidadão que resolve fazer uma crítica à sua tão festejada propaganda pessoal. E aí você fala, vou eliminar esse fulano da minha lista. Ou então, mais drástico ainda, que até estou começando a recomendar para as pessoas, vão cancelar o meu Face. Nós temos um alto poder destrutivo. Nós conseguimos transformar discussões pequenas em motivos de grandes brigas. Nós conseguimos fazer tempestades em pingos d'água, ou com pingos d'água. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que precisamos de um Redentor. E quando Deus vê aquele diálogo entre o homem e a mulher, entre a relação deles com a natureza agora, que eles já haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ou seja, a criação já estava com problemas na relação com eles. Ainda tinha a árvore da vida, que Deus falou assim, olha, para evitar mal maior, eu vou tirar eles daqui. Porque eles têm um poder destrutivo, eu não sei o que eles são capazes de fazer. Não foi isso que Deus disse, mas imagine. Você consegue destruir o ânimo do seu filho com uma palavra. E você consegue acabar com a carreira profissional de uma outra pessoa com um gesto. E às vezes fazemos isso com prazer. Isso é que é pior. E ainda nos sentimos certos. Sabe por quê? Às vezes a gente usa a verdade de maneira maligna. Porque vamos e venhamos, não era verdade que Eva tinha dado o fruto para Adão? Ele mentiu? Não mentiu. E não era verdade que a serpente enganou Eva? Ela mentiu? Ela não mentiu. Mas eles abandonaram o seu papel de construir, mesmo quando as coisas eram difíceis. O caminho da destruição parecia mais fácil, porque o coração do homem se tornou fortemente destrutivo. Você quer ver um exemplo bíblico? Davi, o rei Davi. Como é que Davi resolveu o problema do pecado dele de adultério? Maquinou, pensou, vou assumir, não. Vou sumir, também não. Já sei, tive uma ideia. Eu não vou falar uma brilhante ideia, porque não dá para falar isso dessa ideia. Ele teve uma tenebrosa ideia. Vou matar o marido dela. Para não dar muito na cara, vou pedir... Não, primeiro, antes de matar o marido, vou pedir para ele voltar para casa. Volta da guerra, Urias, você é um cara gente boa, grande soldado, merece uma folga. Fica com a tua mulher, ó, não esquece, está com a tua mulher, tá? Encontro de casais para você, Urias. Resultado? Urias. Não, eu não posso, tá todos os meus amigos lutando na guerra, você acha que eles lá lutando na guerra e eu no bem bom? De jeito nenhum. Esse era Davi deve ter pensado, isso é hora de achar um homem de caráter. Será que era a hora de achar um homem bom? Eu tinha que trair justamente um homem de caráter. Bom, vamos lá, vamos pensar, né, gente? Até que ele chega, a ideia. Chama o Joabe e fala, Joabe, sabe aquela guerra mais difícil? Quando vocês estiverem na guerra, vai todo mundo, mas manda Urias na frente. A hora que Urias estiver na frente e a guerra tiver a pior situação possível, dá um passo atrás você e os outros soldados. Um coração destrutivo. Vou falar dele um pouquinho mais daqui a pouco. Por isso que Deus precisava julgar. Então, irmãos, nós precisamos de um Redentor, que nós perdemos a afeição natural por Deus. E porque nosso coração se tornou fortemente destrutivo por causa do pecado. Mas quero ir adiante no texto, esse texto onde Deus promete
verso 15. Antes, o verso 13. Ela comeu, no verso 14, nem o 15 nem o 13, é o 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, ou és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te ferirá a cabeça, e você, serpente, ferirá o calcanhar dele. Essa é uma grande promessa. Uma promessa de liberdade, de restauração. Mas essa promessa, ela viria debaixo do exercício do juízo de Deus. Irmãos, eu quero colocar como último tópico: precisamos de um Redentor, porque precisamos de vida. E a nossa vida não virá como um sonho de verão, ou uma noite no Caribe, ou uma viagem de lua de mel, ou um passeio na Disney. Virá com luta. Como eu disse, citando Moisés, o Salmo 90, porque vivemos debaixo da ira do Senhor todos os dias por causa do pecado. Mas existe um raio de luz, que para podermos tomar esse raio de luz que é o nosso Redentor, para podermos usufruir dele, precisamos lutar muito. Começa que nós devemos ter certeza de que Deus vai julgar todo o pecado. Deus sabe quem é o responsável por tudo isso. E Deus diz: eu vou executar juízo contra você, serpente. Lembre-se, Satanás. Mas não era só contra Satanás que Deus levantou juízo. Olha o versículo de número 16. Para a mulher, ele diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Tem que nascer um descendente, não tem? Só que é o seguinte, isso não vai ser fácil não, tá? Para você alcançar esta vida que eu estou prometendo, existe juízo, pelo qual você tem que ser purificado. Em meio a dores darás luz a filhos. O teu desejo... Não, tem mulheres que dizem que a grande maldição é essa aqui, ó. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que eu tenho a dizer para você é que é preciso a gente ouvir a voz de Deus e entender que as nossas iniquidades trazem sobre nós juízo. Quando você lê Romanos, que a ira de Deus se derrama dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Este coração destrutivo, essa mente sem afeição por Deus, todas estas coisas geram juízo. Por isso que a vida se torna tão difícil. Para o homem: visto que atendeste à voz da tua mulher, verso 17, comeste da árvore que eu te ordenei não comer, maldita a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, e tu comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque foi formado do pó e para o pó você vai voltar. Viver passou a ser uma missão difícil, mas há um raio de luz. Aí é que está. Bom, para eles serem salvos precisa nascer um descendente. Para nascer um descendente, Eva precisa dar à luz em meio de dores. Para Eva dar à luz em meio de dores, Adão precisa cuidar de Eva, trabalhar para ela, ou por ela, sustentá-la.
Não pense numa linguagem machista, não, nós estamos falando da Bíblia. Não deixe seu coração insensato te levar para outros caminhos. Deus está dizendo que este casal precisa ser unido, mas eles vão ser unidos não numa Disneylândia da vida, mas no meio da luta, gente. A luta da vida é uma escola. Deus usará a nossa experiência para nos ensinar a viver. Eva deu à luz o primeiro filho, Caim. Ela achava que estava tudo certo. Capítulo 4, verso 1, ela fala: dei à luz um varão com auxílio do Senhor. Se desse mais corda, ela fala: agora nasceu o descendente, o nosso Redentor. Mas a gente sabe que não foi, né? Caim matou Abel, então não era Caim. Nasceu Sete. Não é que nasceram 7 filhos, gente. O nome do menino era Sete. Para nós é tão estranho ler isso, né? Bom, deixa para lá. Tem gente que fala assim: eu vou dar nomes bíblicos para os meus filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No capítulo 4, verso 25, ela diz assim: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Ela tinha tanta esperança. Podia ser Caim? Não era. Podia ser Abel? Morreu. Nasceu mais um. Deus está fazendo a obra. Mas foi com uma experiência dolorosa que ela foi aprendendo a confiar em Deus. Nós vivemos na geração do anestésico. A gente foge de tudo que dói. Depois que inventaram a anestesia, gente, vai tomar injeção, fala para a moça assim: dá para passar aquele negocinho que tira a dor? Remédio amargo, então, só toma quem gosta. Então quem gosta de amargo não é amargo, concorda? Eu não, né? Tem gente que gosta: não, eu gosto desse remédio porque ele é amargo, eu gosto de remédio meio amargo. Então se você gosta, é um amargo para você, tem outra. A gente foge de tudo que dói. É mais fácil. Parece, pelo menos. Deus usará a nossa experiência para nos ensinar a viver. Moisés, que escreveu esse texto aqui, 40 anos no deserto, gente. Muita experiência para contar. E o Salmo 90 fala disso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E os dias de Moisés não foram nada fáceis. Quem conhece a história sabe. Todos estes elementos da dor e da dificuldade tinham o objetivo de nos fazer valorizar a vida que está em Cristo Jesus. Mais à frente, lá no verso de número 20, quase concluindo este trecho, depois de passar por toda aquela situação, de ouvir sobre o juízo de Deus a respeito do seu pecado, o homem que antes estava culpando a mulher, olha para a sua mulher e vai dar um nome para Eva. Vai dar um nome para a mulher, vai chamá-la de Eva, Havá, vida. Porque Adão olhou agora para a sua mulher, e talvez ele tenha pensado no coração assim: a minha única chance de sobrevivência agora é você, vida. Quando seu marido chegar em casa e te chamar de vida, ou minha vida, você sabe que ele está nas suas mãos. Sabe por quê? Aprender a valorizar o seu papel de cuidador, aprender a valorizar o papel de Eva,
aprender a valorizar a vida, as experiências da vida, aprender a valorizar a luz que Deus coloca para nós no meio dessas densas trevas nas quais nós caímos naquele dia tenebroso. Eu consigo mentalmente ouvir Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós precisamos de um Redentor, porque nós perdemos a afeição natural por Deus e precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos de um Redentor porque nos tornamos fortemente destrutivos, mas Deus nos fez para construirmos para Ele e para a sua glória. E nós precisamos de um Redentor porque caímos no poço da morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós precisamos de vida, e Ele nos deu vida. Por isso nós precisamos de um Redentor, porque sem Ele não amamos Deus, nós nos tornamos destrutivos e vivemos como pessoas que não têm vida, mortos-vivos ou vivos mortos-vivos, mortos que parecem vivos. Eu quero pedir a você que não só pense na conclusão filosoficamente, mas olhe para dentro de você. Nós precisamos, irmãos, ver se nós temos sido assim. Pessoas que não têm mais alegria na voz de Deus, não amam as coisas de Deus, ou não têm afeição natural por Deus. Verifique suas atitudes, verifique suas posturas, verifique as coisas que você valoriza mais que Deus. Não se esconda por entre as árvores do jardim. Você se sente despido? Não busque vestes suas. Verifique se você não é um destruidor, se você não é daquelas pessoas cujo coração se inclina para longe de Deus. Verifique se você pode dizer realmente que você já tem vida abundante. Se você olha para você e para a sua condição diante de Deus e chegar à conclusão de que você não tem vida abundante, tem alguma coisa errada, porque Jesus Cristo veio para que você tivesse vida. Então ela tem de ser abundante, porque Jesus Cristo, eu sei que Ele não falha. Talvez você esteja escondido demais atrás das árvores do jardim, e talvez esteja você mesmo costurando as suas vestimentas, tentando se proteger, longe de Deus. E tem um verso maravilhoso aqui com o qual eu quero terminar. É o verso de número 21. Eles não tinham se escondido de Deus porque estavam nus? Depois de tudo isto, Deus prepara uma vestimenta para eles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Não é que eles estavam com frio. Não é porque eles estavam com frio. Talvez aqui esteja a primeira noção de sacrifício. Um animal morreu para que o homem fosse coberto. Vista as vestes de Jesus, que morreu para cobrir as suas vergonhas. Irmão, não invente. Às vezes a gente tem aquelas coisas de inventar a nossa moda.
de seguir a Deus. Não invente. Você não será feliz inventando o seu caminho. Ah, mas assim é mais legal, servir a Deus do meu jeito. Não inventa. Não crie desculpas. Não põe a culpa nos outros. Peça para Deus: me cubra, Senhor. Me cubra porque eu preciso. Eu estou nu. Eu preciso das vestes de Jesus. Tem uma oração, sempre põe uma oração no final do sermão. Desta vez ela diz o seguinte: Deus, cubra-nos com as vestes do Teu Filho, nosso Redentor, e nos dê vida. Ajuda-nos a aprender o caminho da vida, a amar-te sobre todas as coisas, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Não vá para casa sem isso, sem pedir que Jesus te cubra, que Jesus mude a sua vida. Nós estamos falando do Natal, então vamos, mais do que nunca, lembrar dele, o nosso Redentor. E vamos crescer, porque ele é poderoso. Como nós cantamos hoje, poderoso é para te salvar. Ele veio para te salvar e sempre vem para te salvar. Essa noite voltou aqui e mais uma vez para nos libertar. Nós agradecemos ao Senhor porque a luz brilhou nas trevas e o sol da justiça refulgiu sobre nós. Nós que andávamos em trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nós te louvamos, Senhor, porque apesar de não sabermos te amar, de não sabermos construir como convém a nossa vida, e de muitas vezes não vivermos a vida que nos deste, Senhor, ainda assim, a luz sobre nós, porque o Senhor nos convida. És uma porta aberta, sempre aberta, para receber teus filhos, para receber aqueles que quebrantados e contritos se arrependem e buscam de volta o caminho do Senhor. Nós queremos te louvar, porque tua palavra é esclarecedora, ela é viva e ela nos transforma. E nós queremos te suplicar que a vida de Jesus esteja em nós, que aprendamos a viver Cristo em todas as coisas e a nos satisfazermos nele, que ele seja tudo em nós e a boa fragrância, o bom perfume dele exale através das nossas palavras e dos nossos atos. Que esta seja uma noite para que todo o teu povo tenha um encontro contigo. Assim, pois, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, e nos conduza pelo caminho da difícil estrada da vida. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.